Bom, estou aqui hoje para falar a respeito de ventiladores, né? Ventilação industrial, e vou apresentar para vocês alguns casos que o cliente final teve algum prejuízo, ou por um problema de projeto mal feito, instalação inadequada, ou a própria manutenção também, que foi inadequada. E, no final, quem sai prejudicado é o cliente final, e às vezes a nossa empresa, ou a Projomec, ou a empresa intermediária vai sair prejudicada. E tudo, no final, é custo para a gente ou para o cliente final. Então, não adianta eu fazer um ventilador bem feito, com um bocal todo conformado, entregando adequadamente o ar no rotor, se depois, lá na ponta, a gente tiver mais outros problemas. Bom, a Projomec é uma empresa de ventiladores que esse ano fez 50 anos. A gente está localizado em Sapucaia do Sul, muito próximo a Porto Alegre. Não fomos inundados. Isso é importante. No momento atual, tenho colegas de Fiergues que perderam as empresas. Então, a gente é fundado em 74. A gente teve a primeira expansão em 82, quando a gente abre uma filial em São Paulo. E em 2001 a gente começa a atender a norma ISO 9001. Quem eu sou, né? Sou Laura Baldissera. Meu primeiro registro na Projomec foi brincadeira, óbvio, né? Que criança não trabalha. Foi com 8 anos, nas férias de julho. Fiquei 2 semanas de férias trabalhando lá. Na verdade, a Projomec ela é fundada pelos meu pai e meus tios. Sou engenheira mecânica. Sou engenheira de segurança do trabalho, tenho MBA em gestão empresarial. Sou casada com o Serguei, mãe do César e do Otto. E o Otto já está seguindo os meus passos lá. Está fazendo inspeção em ventilador já. E posando para foto. Ele ficou fofinho, né? Bom. Esse cliente, ele entra em contato falando que o equipamento está desbalanceado e com muito ruído. Esse equipamento, o cliente não usou colarinho flexível, que é esse equipamento aqui. Então, ele está todo rígido no duto ali. Deixa eu ver se aqui ele... Aqui, esse duto ele é rígido. E esse equipamento tem uma rotação relativamente alta. E ele tem um bocal, ele tem uma curva aqui para o lado oposto à aspiração. Isso aqui vai prejudicar também esse equipamento. E ele está diretamente conectado à descarga, que também não é uma boa prática. Esse equipamento também trabalha com temperatura, tá? Então ele é bem... Está mal instalado. O cliente reclama também que o motor, que era para estar com 25% de folga, ele vai estar consumindo... Ele está acima da nominal do motor, ele está consumindo 20% acima da corrente. E o motor está com uma vibração de 10 a 27 milímetros por segundo. Então, esse rotor vibra, chacoalha. E daí, quando a gente desconecta aqui o rotor do sistema, ele está vibrando de 2 a 5,5 milímetros por segundo. Então, o ventilador está extremamente bem... Está ok o ventilador. Mas como o cliente bota... Toda a vibração do ventilador vai passando para o sistema e esse ventilador, o sistema está totalmente rígido. Aqui também o sistema embaixo não tem nenhum tipo de amortecimento, nenhum coxim, nenhuma base também. Então, uma base de inércia que poderia ter também aqui, o cliente não fez. Aí a gente aconselha ele a pelo menos botar o colarinho flexível, estruturar essa tubulação melhor, que ela não está bem estruturada, não resolveu todo o problema do cara, porque daí segue estourando o rolamento com uma frequência maior, porque essa vibração, ela vai vibrar todo o equipamento. A gente não conseguiu ajudá-lo, mas não sanar totalmente o problema.
que é um problema de instalação mal feita. Bom, o que é o efeito sistema? O efeito sistema é um conceito que foi introduzido pela ANCA em 73, que ele fala das perdas de carga, que elas não são exatamente calculadas, porque elas são devidas à entrada e saída do ar no ventilador. Isso vai gerar uma turbulência, e essa turbulência vai gerar uma perda de rendimento do equipamento. Bom, essa figura aqui, ela mostra a necessidade de colocar um comprimento de duto reto em ventiladores, tanto centrífugos quanto inlines. Se tu não tiver o duto aqui, o aconselhado é no mínimo 2,5 diâmetros na descarga. Não tiver esse tamanho, tu não vai ter recuperação de pressão daqui para cá. Tu vai estar pegando ele quando ele ainda não teve a recuperação de pressão. Com isso, o aconselhado é usar pelo menos 1,5 diâmetro para ter, se não me engano, 80% de recuperação da pressão. Mas o ideal é 2,5. Se não tiver espaço em obra, mas tudo que tu perder aqui, tu vai pagar com potência e pagar energia elétrica no cliente final. Aqui são as piores condições possíveis para as perdas do efeito sistema. Aquele ventilador estava com uma curva na descarga ao lado oposto. Então, tu tem o ruim e tu tens o pior. Ele conseguiu fazer check ali. Bom, algumas regras básicas, né, para evitar o efeito sistema. Se não conseguir o comprimento, 25% do comprimento ideal já resulta um ganho de 80% da pressão. E 50% vai dar 90% nos ganhos. Então, se tu botar pelo menos um diâmetro, 1,25% do diâmetro, já vai dar 90%. O mínimo de 3 a 5 diâmetros de duto na aspiração. Evite qualquer vórtex na entrada do sistema. Use um duto reto o mais longo possível para as condições de trabalho. A primeira curva de descarga não deve estar a menos de 1,5 diâmetro da unidade para minimizar a resistência do ruído. A ANCA especifica um duto de saída que não seja maior que 107,5% ou menor que 87,5% na área de descarga do ventilador. E, se necessário uma transição no duto, proceda uma inclinação o mais gradual possível. O padrão ANCA exige que a inclinação não seja maior que 15% para transições convergentes ou maior que 7% para transições divergentes. Então, são boas práticas, senão no final a gente vai pagar com potência. Mesmo quando reconhecemos as causas do efeito sistema e compensamos as suas perdas, a gente vai ter sanções. As penalidades começam com ventiladores selecionados em velocidades mais altas para compensar perdas adicionais. Velocidades mais altas vão ter motores mais altos, que vão ter custos mais altos, eficiência reduzida, aumenta a vibração e os efeitos acústicos também. O efeito acústico também ele é ignorado. Então, nesse caso, quando tu tem o efeito sistema, a curva de ruído não vai ser aquela informada também no programa de seleção. E não vai ser a do catálogo do ventilador, obviamente. E daí também, às vezes, a gente vem uma fotinha assim do cliente, eu não sei porque o meu ventilador não funciona. Não façam isso, tá, gente? Não adianta comprar um ventilador bom e depois fazer isso em campo. Esse cara aqui também reclama do ruído. Esse aqui, ele está usando a tubulação, ela está estruturada no ventilador. Tá? Também não tem colarinho, também não tem base de inércia, ou amortecimento, o que for. Mas não tem.
E o ventilador começa, por causa da vibração da ressonância que começa a gerar da tubulação com o ventilador, que o sistema ele virou um outro sistema, porque ele está totalmente rígido, a gente começa a rachar e a estragar o rolamento numa frequência muito alta. Esse cliente daí estruturou de novo a tubulação, bota colarinho aqui e para de quebrar. Tem casos similares a esse que a estrutura da carcaça vai rachar, de fora a fora. Tu perde o ventilador. Se começa numa reverberação nesse sentido. Então aqui a gente recomendou ligação flexível, coxinho de borracha, e aqui a gente conseguiu resolver a situação do cliente. Mas o fundamental foi estruturar essa tubulação e tirar a carga do ventilador. O ventilador não é projetado para aguentar a carga do sistema. Aqui é como o ruído vai se projetar se tu não tiver colarinho e não tiver algum tipo de amortecedor de ruído aqui, de atenuação acústica. O motor gera ruído, que vai reverberar dentro. O ruído também produzido pelo ventilador, ele vai pela tubulação. Então, tu bota, às vezes, uma tubulação de 10 metros. Se tu não tiver um colarinho flexível aqui, ele vai a 10 metros. E também sai a vibração por aqui, como ruído, e também acontece por aqui. Se tá aí para sanar, coxinho, colarinho e atenuação. Esse caso aqui, o cliente quer a garantia do ventilador porque quebrou aqui a mancalização do equipamento. Aí a gente vai lá, aqui é o porta-filtro, tá? Aqui tem essa abertura aqui, que foi onde ele fez a abertura do ar, porque ele botou tudo fechado aqui, em obra. O mínimo que tinha aqui era cocô de rato, no ventilador, dentro da caixa e no ventilador. Então, não estava limpo. Esse equipamento aqui, mesmo quando estava funcionando, onde ele estivesse entregando ar, também não estava atendendo às normas. E esse caso não é atendido por garantia. Mas ele queria. Então, só para especificar aqui, não adianta. Se não tiver limpo o rotor antes de ligar, tem que pegar, girar com a mão e ver se está tudo limpo no sistema, para ele também não aspirar uma sujeira aqui e quebrar tudo. Esse cliente, ele é uma cozinha e ele entra em contato que no início do turno o ventilador está vibrando e depois de uma hora o equipamento fica tranquilo, para de vibrar. É uma cozinha, horário de shopping, das 10 às 10. Quando desliga, a gordura estava toda homogênea. Aliás, quando ele está trabalhando, a gordura se homogeneiza. Então, ele está todo distribuído. Quando ele para de trabalhar, ele começa, pela viscosidade da gordura, ela baixa. E quando ela baixa, vai ligar no outro dia, está desbalanceado. Então, quando tu tem um equipamento que vai sujar, que tem uma contaminação, tem que, junto com a manutenção, definir um período de limpeza desse rotor. E também, depois que limpa, não adianta entrar em contato reclamando que está vibrando mais, porque esqueceu de limpar uma pazinha aqui, ó. Tem que limpar todas, frente e trás. Senão ele vai seguir vibrando. Esse aqui entrou em contato avisando que depois da revisão quinzenal, ele abriu a porta, que foi feita pela porta de inspeção, o rotor começou, o ventilador estava desbalanceado. Esse caso aqui, ele constatou muito rápido, não chegou a danificar o rolamento. Nesse caso aqui, a gente teve que trocar rolamento. Mas, quando faz uma limpeza, tem que conferir pá por pá, frente e verso, senão não adianta nada. Ele fica...
Então, a limpeza deve ser realizada periodicamente, deve ser definida junto com a manutenção e com quem está trabalhando, né? Qual é o período. Não recomendamos o uso de abrasivos nem de solventes por causa da pintura do rotor. Recomenda-se observar quando é limpeza do equipamento o surgimento de pontos de corrosão ou ferrugem, removendo eles adequadamente para melhorar a vida útil do ventilador. Deve-se atentar para o rotor e hélice para limpar todas as pás igualmente, pois se alguma não for limpa, pode causar o desbalanceamento. São coisas simples, né? Às vezes é meio óbvio, mas tu tá ali no meio do fogo, tu não vê o problema que está acontecendo. Esse cliente, ele pega e manda esse ventilador de volta. Segundo ele, o ventilador estava desbalanceado, mas a gente viu que não foi nem ligado. Tem coisa que a gente já sabe, né? O que aconteceu? O ventilador, quando tu vai descarregá-lo do caminhão, também tem, é uma carga grande, desajeitada. Tem que ter um cuidado. Ele tem normalmente pontos para içá-lo. Não dá para içar pelo motor. Que é o caso, porque daí como é uma carga desequilibrada, o cara provavelmente içou pelo motor, tombou, aí esse aqui a gente ligou, ele até não tinha grandes danos, mas tinha dano de tela aqui, as telas estavam danificadas, e a gente realinhou o rotor. Mas pode ter danos maiores. Qualquer transporte e içamento deve ser feito através das alças ou furos de içamento localizados nas carcaças dos mesmos. Nunca movimente os ventiladores apoiando pelo rotor, bocais de aspiração, bocais de descarga, polias, protetor de polias. E, em hipótese alguma, atravesse cabos ou madeiras entre as pás, os rotores ou hélices. Também é uma coisa que é legal dizer, porque se está escrito, alguém já fez, né? Esse cliente reclama que quando ele liga o ventilador, todo esse sistema começa a vibrar. Também não tinha amortecedor aqui. E ele estava, olha o que é de delgada essa mesa para esse equipamento. Ele não tem grande reforço estrutural. Então ele liga o ventilador, aqui ele está vibrando na mesma frequência do ventilador, nos pés. Então a gente recomendou que ele reforçasse essa mesa dele, botasse, de alguma forma isolasse o ventilador da base e resolveu o problema dele. Aqui é só para ter uma ideia do grau de vibração que se encontra em ventiladores. Instalado, o recomendado é no mínimo 6,3. Ele sai de fábrica com 4,5 no máximo. Para ter uma ideia, a roda de carro é 40 milímetros por segundo. Então, um balanceamento muito mais delicado, que tem que ser bem realizado, senão dá problema depois de ruído, vibração, uma incomodação toda para o cliente final e para o instalador. Equipamentos parados em obras. Muitos clientes entram em contato porque a obra fica parada 6 meses. Algumas obras agrícolas, que normalmente não é o caso do ar-condicionado, fica 1 ano o equipamento parado. Ou entre uma safra e outra, o equipamento fica parado, quando vai ligar, o rolamento está com problema. A posição do rolamento, quando tu compra as caixinhas, elas vêm assim. Quando a gente instala, ele está assim, e com carga. Então, se o equipamento for ficar parado, ou parado instalado, ou parado em obra, tem que ir lá de vez em quando e girar o rotor. Porque senão, tu vai ter um problema de falha na pista. Vai criar um ponto aqui embaixo, no rolamento, e sempre que passar por esse ponto de oxidação vai fazer tec, tec, tec. E vai ter problema no ventilador. Então, as recomendações de armazenagem. Como o lubrificante contido no mancal possui um tempo de vida, o nosso rolamento é blindado, tá? Mas ele sabonifica, separa os sólidos do volátil. Então, se tu não girar de vez em quando o rolamento, tu vai ter um sabão ao invés de uma graxa.
de lubrificação. Então, a gente recomenda de no mínimo de 15 em 15 dias, se depois que der o problema, só trocando os rolamentos, senão tu não vai resolver esse problema. O motor elétrico é o mesmo, porque também ele está também 1 ano parado, tem que trocar o rolamento de qualquer jeito. A gente recomenda também que a armazenagem seja realizada na posição de operação. Ah, vai ficar muito tempo parado, vou deixar ele deitado. Não, ele não é projetado eixo para deixar ele armazenado deitado. Ele tem que ser armazenado na posição de operação. Armazene os equipamentos em local abrigado das intempéries, afastados de poeiras, gases que possam provocar danos, né? E os equipamentos saem de fábrica protegidos por plástico, este filme engradado de madeira. Devido a essa proteção, é necessário retirar a mesma para poder efetuar o processo de rodar de vez em quando o ventilador. Se for um acoplamento direto, não precisa ser manual. Só do tirar o plástico, o ar mesmo, se ele não tiver num ambiente se ele tiver num ambiente que ventile, o ar mesmo faz com que ele gire. Aqui é o nosso manual de instalação, caso alguém queira escanear, senão ele está disponível no site. Bom, aqui a gente está falando da importância de um projeto e da implantação bem elaborados. A gente tem que entender o porquê que o cliente quer esse projeto, fazer a seleção, ajudá-lo a fazer a seleção correta do equipamento, contratar pessoas credenciadas, que tenham uma boa formação, que tenham cursos de formação a respeito e fornecer as informações necessárias para o cliente final. Se tu tiver um ventilador instalado no hospital em que as taxas de renovação não atinjam os índices da norma, está sujeito a multas e até a paralisação da operação desse hospital. Vai que tem uma denúncia, né? E uma vez que os órgãos que regulam esse setor fazem inspeções regulares a esses ambientes e multam, e as multas são muito pesadas. Então a gente tem que ter muito cuidado com todas essas questões. Uma outra questão é que tu tem um call center, tu tem uma ventilação ali para manter um conforto, uma temperatura de conforto. As pessoas que estão lá dentro, o rendimento delas cai com relação a aumento ou queda de temperatura. Então, o rendimento dela só vai ser o ideal se tiver uma temperatura de conforto. Senão, tu não vai ter nem rendimento das pessoas, se não for um processo que exija uma temperatura regular. Aqui também é só um gráfico genérico dos custos, do custo em relação ao tempo, com um projeto mal feito. Custos financeiros diretos, vai ter custo de mão de obra, material, equipamento, custos adicionais de retrabalho e atrasos. Projetos mal planejados, vai ter perda de tempo, vai afetar a capacidade da empresa em atender os prazos e atender os compromissos importantes, perda de novos negócios no futuro. Fez lá, deu tudo errado para o cliente final, ele não vai te indicar, né? Projetos mal planejados, pode ter risco de seguranças, multas e penalidades, desperdício de matéria-prima, energia, capital humano. Bom, e eu quero agradecer então a atenção de todos, espero que tenha conseguido passar para vocês um pouquinho do nosso conhecimento. E caso alguém queira me adicionar no LinkedIn, meu LinkedIn está ali. Se alguém tiver alguma pergunta também, nenhuma dúvida, todo mundo instala tudo bem, não dá problema em obra. Não acontece da engenheira esquecer a bolsa dentro do ventilador e ligar o ventilador também. Saiu o cliente reclamou que tinha que trocar o equipamento, que na inspeção dos bombeiros a engenheira foi acompanhar e botou a bolsa dentro do ventilador. Deu problema. Então a gente tem que ter um pouquinho de noção, às vezes, bom senso, para instalar e para dar tudo certo. E planejamento também, né? Bom, obrigada então a todos.